Olá, estamos aqui com Tayana Furlan, ela que é graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e pós-graduada em Nutrição Materno-Infantil também pela UFTM. Ela atua aqui em Ribeirão nas áreas de atendimento voltado ao público materno-infantil e adolescente. Seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui. Tayana, para começar, a gente vai falar que a obesidade infantil ela atinge 1 em cada 3 crianças no Brasil, certo? E nós sabemos que existem alguns fatores que aumentam o risco dessa obesidade. Quais são esses fatores? Certo. Renan, antes de responder a sua pergunta, acho que a gente poderia falar um pouquinho da obesidade. A obesidade ela é uma doença crônica, ela tem causas multifatoriais, ou seja, fatores genéticos, comportamentais e ambientais influenciam. A obesidade infantil, ela já tomou proporções hoje em dia epidêmicas, como você mesmo está dizendo, 1 a cada 3 crianças. A gente tem dados da Organização Mundial da Saúde que a maior prevalência dessa obesidade infantil é nas crianças de 5 a 9 anos de idade. Então tem alguns fatores que vêm desde o nascimento da criança que vão interferir no surgimento da obesidade, como por exemplo o desmame precoce, ou seja, a parada do aleitamento materno precocemente, a introdução de fórmulas alimentares também de forma inadequada, ou seja, muitas vezes a criança recebe fórmula alimentar sem precisar, porque a mãe está amamentando, ou muitas vezes a diluição dessa fórmula é feita também de maneira inadequada. A introdução da alimentação complementar, que é aquela primeira alimentação que o bebê vai receber aos 6 meses. Se nesse momento for dado alimentos inadequados para a criança, isso também pode aumentar a chance da criança desenvolver obesidade, como por exemplo, aos 6 meses a mãe já dá refrigerante, salgadinho, achocolatado, não é o recomendado. A consistência dessa alimentação também é muito importante. A inatividade física durante a infância também é um fator que aumenta o risco de obesidade. Distúrbios de comportamento alimentar, que as crianças têm muito. E uma coisa que influencia muito e é pouco falada é o vínculo da criança com a família. A estrutura familiar também é um fator que pode levar à obesidade infantil. E quais complicações isso traz para a criança? A gente tem complicações em âmbito metabólico, pulmonar, cardiovascular, ortopédicos, psicológicos e também até alguns tipos de câncer. Eu posso citar aqui algumas complicações que são aquelas que mais aparecem. Por exemplo, síndrome metabólica, e a partir da síndrome metabólica a criança pode vir a desenvolver diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, resistência insulínica. As alterações ortopédicas, por exemplo, é que com o aumento da gordura, a criança meio que sai do seu eixo. Então ela pode vir a ter lordose, artrite, alterações dermatológicas, acne, estria, celulites, alterações psicológicas. A criança pode vir a ter apneia do sono, que é aquela parada da respiração durante a noite. Tudo isso devido esse aumento de gordura corporal. Essa resistência à insulina, ela está ligada a problemas psicológicos que pode desenvolver a criança ou não? São coisas diferentes? São coisas diferentes. Na verdade, a obesidade ela pode estar envolvida com aspectos psicológicos. Vamos pensar assim, as crianças, não sou muito psicóloga para dizer, mas a gente tem mais ou menos uma ideia de que os aspectos emocionais da criança e aquelas vivências psíquicas prévias da criança durante a infância e o nascimento têm influência, são distúrbios psicológicos que acabam comprometendo ou auxiliando na obesidade infantil. Por quê? Vamos pensar o seguinte, toda criança necessita de um adulto. Então, essa criança cria vínculos com esse adulto, ou seja, é a mãe que amamenta essa criança, a mãe recebe um período de licença maternidade para ficar cuidando dessa criança um tempo, ou a mãe vai trabalhar e essa criança fica com uma avó ou um cuidador. Então esse período que a criança fica com algum adulto vai acabar formando ao longo da vida a personalidade da criança. São as relações criadas nesses momentos que acabam desenvolvendo a personalidade da criança. Então, aonde entra o distúrbio psicológico nisso? Se a criança não tiver um bom vínculo familiar,
uma boa relação com essas pessoas, os distúrbios psicológicos, esse meio, causa um meio insatisfatório que pode vir a desenvolver distúrbios psicológicos e isso levar à obesidade. Onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, hoje em dia tem muita criança que sofre bullying na escola, porque é gordinho, aí cai na piadinha de que é gordinho. Hoje em dia tem muitas crianças que têm uma dificuldade de se olhar no espelho, de reconhecer o seu próprio corpo, tem essa disfunção da imagem. Se ela não tem uma boa base familiar, uma conversa em casa, isso pode prejudicar a obesidade, entendeu? Então é aí que entra o fator psicológico. Aí no caso a criança ela pode estar descontando isso na comida, comendo errado, fora de hora. Ela pode descontar isso na comida ou muitas vezes o psicológico deixa ela cada vez mais triste e ela cada vez mais não se socializa, então ela não faz atividade física, ela não sai de casa, a função dela é comer e ficar ali quietinha, com as suas preocupações internas. Que nem, até agora a gente abordou mais o tema da má alimentação, desses problemas psicológicos, mas tem crianças que elas se alimentam bem, mas também sofrem da obesidade. Por que isso acontece? É devido às causas multifatoriais que a gente falou. Então, o que nós precisamos pensar? A obesidade não está só relacionada com a alimentação. A obesidade pode vir de uma herança genética, ou seja, crianças filhas de pais obesos têm maior chances de desenvolver obesidade. Às vezes, a criança acha que come bem, a família acha que come bem, mas não comem tão bem assim. Ou muitas vezes não basta você se alimentar bem se você não faz nada de atividade física. Então você pode ter até uma criança que se alimenta bem, mas ela cai nos jogos, ela joga videogame, ela assiste ela brinca no computador o dia todo e tem inatividade. Então tem outros fatores que podem levar também a criança à obesidade, além de não só a má alimentação ou uma boa alimentação. Por exemplo, então, inatividade física, distúrbios hormonais, distúrbios metabólicos. Às vezes, só os distúrbios psicológicos acabam levando a criança à obesidade e também essa herança genética. Entendi. E quais profissionais podem diagnosticar isso nas crianças? O diagnóstico, ele é feito por médicos, ou seja, no caso da obesidade infantil, quem vai diagnosticar é pediatra, ou nutrólogo, ou até mesmo o nutricionista. Por que o nutricionista ele pode dar o diagnóstico de obesidade? Porque a obesidade está relacionada com o estado nutricional. Então, tudo aquilo que envolve estado nutricional, como por exemplo também a desnutrição, ela é um diagnóstico que pode ser dado tanto pelo médico como pelo nutricionista. Agora, uma coisa importante de dizer, Renan, o diagnóstico é diferente do tratamento, porque senão a gente fica fechado como se fosse só nutricionista e médico que tomasse conta do caso. Na verdade, como a obesidade tem causa multifatorial, a gente precisa de um atendimento multiprofissional para ajudar no tratamento da obesidade. Por que isso? Nós precisamos do nutricionista para tratar da dieta e do nutricional da criança. Então, fazer toda a avaliação de peso, circunferência, porcentagem de gordura. A gente precisa do médico para auxiliar no tratamento medicamentoso, por exemplo, se essa criança precisar. Mas nós precisamos do educador físico para desenvolver programas de atividade física para essa criança sair desse sedentarismo. A gente precisa de um psicólogo se tiver problemas psicológicos associados. A gente precisa muitas vezes de um fisioterapeuta para auxiliar em todas essas disfunções ortopédicas que vão surgir. Muitas das vezes a gente precisa até de um assistente social, porque muitas vezes o que atrapalha muito ali o tratamento da obesidade é uma estrutura familiar, é um vínculo familiar e muitas das vezes é um assistente social que pode interferir e ajudar. Então, quais são as estratégias que os pais podem tomar para prevenir a doença nas crianças? Eu acredito que os pais podem fazer duas coisas para ajudar. A primeira delas é uma limitação do sedentarismo do seu próprio filho. Então, por exemplo, você que tem um filho em casa, vocês famílias que têm crianças em casa, limite o tempo que ele joga videogame. Não que o videogame deve ser proibido ou os jogos no computador, mas permitir com que a criança passe o dia
sentado lá, comendo um salgadinho, só fazendo isso, não dá. Então a criança precisa jogar videogame, mas precisa ter jogos, precisa sair, precisa ter gasto calórico. Esse é um ponto muito importante que a família pode ajudar. O segundo ponto que a família contribui muito é no caso de ter um bom vínculo com o seu filho, para que essa criança tenha uma boa personalidade, para que essa criança seja empoderada e não sofra o bullying na escola. Hoje a gente tem casos muito graves de bullying de criança. A gente já tem relatos hoje em dia, por exemplo, de crianças que se mataram porque receberam bullying na escola de um colega. Então veja como o vínculo familiar é muito importante para se evitar isso. Se uma criança obesa chega na escola, recebe esse bullying e não tem uma boa estrutura familiar em casa para que os pais consigam consertar isso, muitas das vezes a criança não consegue nem chegar em casa e relatar isso para os pais, porque não tem um bom diálogo com a família. Então esses são os dois pontos cruciais que a família vai ajudar. É lógico que limitando o tempo de sedentarismo, tendo um bom vínculo familiar com a criança, mas ajuda também de outras formas, por exemplo, fornecendo bons alimentos, sendo um bom exemplo para o seu filho. Hoje em dia a gente já tem estudos que comprovam que as crianças que almoçam e jantam com os seus pais, elas seguem melhor os exemplos, elas têm maiores chances de comerem a salada na hora do almoço, as verduras, as frutas, porque elas têm uma boa relação familiar. Os pais devem ser o primeiro e principal exemplo para o filho. Entendi. Então a gente pode concluir que a obesidade não é apenas um fator da alimentação, ela tem uma estrutura muito grande por trás que pode desencadear isso, né? Exatamente. Então, a conclusão que a gente chega é que a obesidade infantil, ela tem uma relação com a alimentação, mas ela tem causa multifatorial, ou seja, a alimentação vai interferir, o ambiente onde essa criança vive vai interferir, o comportamento da criança perante ao alimento e ao ambiente também interfere e os fatores genéticos. Entendi. Tayana, eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Muito obrigada, foi um prazer. Nós voltamos para o estúdio.